Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas. E neste momento, cesse todo o movimento da igreja. Estátua. Amém? Estátua. Agora a prioridade aqui é a palavra de Deus. Amém? Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 23. Me ajudem aí, viu? Oh, glória. Os meninos bonitos. Capítulo de número 23. Nós vamos ler a partir do versículo de número 32. Quem localizou o texto e pode dizer amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores com ele, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Apresentavam o quê? E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Somente até aí. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. E é ela, Senhor, que nesta oportunidade pode trazer cura para as nossas vidas. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude, Pai. Me ajude a ministrar a tua palavra, porque o Senhor sabe que eu sou apenas um instrumento. O Senhor é o Deus da igreja, e eu lhe peço que o Deus da igreja hoje venha falar com ela através da minha vida. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor fez na cruz do Calvário. E eu lhe peço, me dá graça, me ajuda, me usa, e que teu nome seja nesta oportunidade glorificado
em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma história extremamente conhecida da igreja, a história da crucificação do nosso Jesus Cristo. Se você voltar alguns versículos atrás, você vai observar que Jesus estava num lugar chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ali ele pede a Deus em oração para que o Senhor, se possível, afastasse dele aquele cálice. Todavia, seja feita a vontade do Senhor. O que Jesus não queria receber, ele não estava com medo dos açoites dos soldados romanos, ele não estava com medo da zombaria que ele enfrentaria. Pelo contrário, Jesus na verdade sabia que o pecado do homem, que o pecado afasta o homem de Deus e afasta Deus do homem, e que quando o cálice fosse derramado sobre ele, por minha causa e por tua causa, ele receberia toda a maldição que nos cabia, que era para nós. Só que a Bíblia diz que ele, tendo dito isso, ele disse ao Senhor: seja feita contudo a sua vontade e não a minha vontade. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que entraram, e Judas, conduzindo aquela multidão, através de um beijo, entrega o nosso Cristo. Cristo é entregue, ele diz assim: por que é que vocês estão querendo me prender, querendo me manietar, sendo que sempre eu estive no meio de vós pregando no templo? A Bíblia diz que ele fica no pátio do sacerdote, e no pátio do sacerdote a Bíblia vai nos dizer que uma menina diz a Pedro: você não andava com ele, você não era companheiro dele? E a Bíblia diz que Pedro nega, dizendo: eu não o conheço. E por 3 vezes ele nega o nosso Jesus. E na última vez que ele nega, ele olha para Jesus, e Jesus estava olhando para ele, como quem estivesse dizendo: eu não te falei que você me negaria? Eu não lhe disse que você me negaria perante os homens? A Bíblia diz que Pedro sai daquele ambiente e chora ininterruptamente ou amargamente, arrependido por tal ação. A expressão ali no texto significa alguém que chora incessantemente, que chora sem interrupções, que chora com a alma. Só que a Bíblia diz que esse Jesus no outro dia vai ser julgado. Levam Jesus a Pilatos, e Pilatos passa uma sabatina, faz uma investigação. Os sacerdotes, os líderes do povo, os líderes religiosos, havia acusado ele de que ele era um líder de rebelião contra César, que ele fazia movimentos contra o Império Romano, o império dominante na época, e também haviam declarado que ele se autodenominava o próprio Deus. Só que Pilatos vai fazer uma investigação, vai fazer o seu julgamento, e a Bíblia diz que ele nada encontra contra aquele homem. Ele não encontra nenhuma acusação que fosse digna da maior pena que um homem poderia receber naquela época. E a pena essa é chamada de pena de morte. Só que o Pilatos não via razão de acusá-lo a ponto de condená-lo à pena de morte. Aí entre eles alguém diz: mas ele está pregando, ele está alvoroçando a multidão desde a Galileia. Quando Pilatos ouve que ele estava desde a Galileia, ele disse: então eu vou escapar dessa, eu vou mandar esse Jesus para Herodes, e que Herodes tome conta dele e julgue ele. Só que quando ele chega diante de Herodes, e a Bíblia vai dizer que eles não eram amigos, Herodes e Pilatos, mas por causa da situação de Jesus eles se tornaram amigos. Você nunca viu isso?
Pessoas que nem amigos eram, mas se tornam amigos para se levantar contra uma pessoa. Aí quando ele chega diante de Herodes, Herodes também faz a sabatina, faz o julgamento, e não encontra contra aquele homem coisa alguma que lhe pudesse condenar. A Bíblia diz então que eles devolvem para Pilatos. E aí Pilatos, sem saber o que fazer, ele resolveu dar uma pena um pouco mais branda, uma pena um pouco mais suave, e diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos açoitá-lo, e depois nós soltamos ele. A gente bate, a gente fere, a gente açoita, e depois disso a gente solta ele, deixa ele livre. Só que a multidão, com sangue no olho, como diz a expressão mundana, a multidão diz: não, nós queremos que vocês matem-o. E por causa da ocasião da festa da Páscoa, um preso deveria ser solto. E aí o povo começa a clamar: crucifica ele e solta o Barrabás. Só que Barrabás era um malfeitor. A Bíblia vai dizer que ele era assassino, ele era malfeitor, ele promovia rebeliões contra o Império Romano. Só que o povo estava clamando: crucifica-o, solta Barrabás. A Bíblia vai dizer aqui em Lucas, o texto que nós lemos, que por 3 vezes Pilatos quis livrá-lo da morte, da pena máxima que era a morte. Só que o povo gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. A Bíblia diz então que Pilatos disse: essa é a vontade do povo, é a democracia, é a vontade do povo. Vamos cumprir a vontade do povo e vamos crucificar esse Cristo. Após ter açoitado ele, após terem zombado dele, açoitado ele, a Bíblia diz que colocaram nele um madeiro, para que ele caminhasse cerca de 600 metros, de 500 a 600 metros. Mas como ele já estava bastante debilitado, e sem força, e sem condições de caminhar, a Bíblia diz que os soldados romanos então impeliram um homem chamado Simão, Cirineu, para que este pudesse ajudá-lo a carregar a cruz, porque já não havia mais força física nele para que ele pudesse carregar. Eu vou lhe dizer algo, meu irmão, nesta ocasião Jesus estava desfigurado, Jesus estava açoitado. E não pense você que com aquele chicote de couro, com as pontas de ossos, eles apenas açoitavam as costas dele, como a gente mentaliza. Eles açoitavam apenas as costas dele. Pelo contrário, o açoite era por cima, pelo lado, no rosto, em toda a região do seu corpo, a ponto de Isaías dizer assim: não havia nele nenhuma formosura e nem beleza. Se você analisar o original, você vai observar que a Bíblia diz que Jesus nem aparência de homem ele tinha mais. Tamanho os açoites, tamanho as chagas. Sabe por quê? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que ele não suportava carregar a cruz. Aliás, subentende-se, porque os soldados impeliram. Tem gente que pensa que o Cirineu foi lá voluntariamente. Não, ele foi impelido a fazer aquilo. Ajuda esse Jesus. Afinal de contas, à medida que ele tentava andar, e já sem força, ele caía no chão. E quando ele caía no chão, ele caía diretamente com o rosto no pó, com o rosto no chão.
Então aquele sirineu ajudava ele a carregar aquele madeiro até o destino que ele tinha que chegar. A Bíblia diz também que colocaram uma coroa de espinho e cravaram no seu rosto, na sua fronte. Mas a gente pensa que foi colocada uma coroa carinhosamente nele. A coroa foi cravada, e com um pedaço de pau eles cravaram a coroa em Jesus. Jesus suportou todas essas coisas. Jesus suportou, ele era um homem de dores. Homem de dores. Só que não foi só isso não. Jesus caminhou 600 metros, caía, sirineu levantava ele, e vai mais um pouquinho. Caminhou 600 metros até chegar no Monte Caveira, o lugar que ele seria definitivamente crucificado. Só que quando ele chega lá, havia ali também 2 malfeitores, para que se cumprisse a palavra de Isaías, quando diz que ele seria contado com os malfeitores. Só que eu quero que você entenda uma coisa: aqueles homens mereciam condenação por causa dos seus pecados e delitos. O nosso Jesus nada merecia. Aleluia. O nosso Jesus não merecia aquilo. E se você viajar comigo nessa história, eu sinto Deus para pregar isso. Se você andar comigo nessa história, meus irmãos, você vai observar que a cruz era um método de tortura e execução romana, criado na verdade pelos persas, mas absorvido pelos romanos. Os persas, eles eram eram espertos em técnicas de tortura. Eles tinham conhecimento de empalamento. Empalamento é vazar uma pessoa de baixo para cima. Só que todas essas técnicas, a pessoa morria rápido. Era uma execução rápida. O enforcamento era uma execução rápida. A cruz não. A cruz, ela era cirurgicamente, milimetricamente calculada para que a pessoa sofresse por muito tempo. Há quem diga que pessoas que eram crucificados não morriam no mesmo dia, passavam dias pendurados. Passavam dias pendurados. É claro que isso não aconteceu com Cristo. Só que pessoas passavam dias, e tem mais. Eles não eram tirados da cruz para serem devidamente sepultados. Eles eram deixados na cruz para que os arbustos, para que os corvos, para que as aves e os animais carniceiros viessem comer a pessoa pendurada na cruz. A cruz era uma estratégia de prolongar o sofrimento, e foi com esse meio, e foi dessa forma que eles executaram o nosso Jesus. Eu quero que você pense isso comigo. Pense isso comigo. Jesus não ficou pendurado na cruz, é verdade. A Bíblia diz que José de Arimateia vai pedir o corpo de Cristo para que pudesse ser colocado num horto ou num sepulcro novo. Ele foi tirado, ele foi sepultado, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh glória! Ele foi morto, foi sepultado num túmulo emprestado, mas ao terceiro dia ele devolve o túmulo para o dono. Aleluia! Ele devolve. Você já viu isso, alguém fazer isso? Ele devolve o túmulo para o dono. Jesus iniciou o seu sofrimento às 9 horas da manhã. As pessoas que morriam crucificadas, elas não morriam por causa dos ferimentos, por causa de sangramento. Elas morriam por asfixia, parada cardíaca, parada respiratória.
porque era cravado nos seus punhos. Quem está comigo? Era cravados pregos nos seus punhos, nas suas mãos, e eram cravados também nos seus pés. Então a pessoa que estava pendurada na cruz, ela alternava. Ela um pouco ficava pendurada pelas mãos, e quando ela não suportava mais a dor das mãos, ela ficava suspensa pelos pés. Então a pessoa ficava no movimento aproximadamente assim, ó. Quando não suportava mais a dor das mãos, era sustentado pelos pés. Quando não suportava a dor nos pés, ele se sustentava pelas mãos. Mas ele estava lá com as mãos estendidas e disposto a perdoar o pecador que se arrepende dos seus pecados. Aleluia! Glória a Deus! E era usado como na técnica de crucificação a seguinte estratégia: depois de um longo período de sofrimento, os soldados eles quebravam as pernas do crucificado, para que ele já não conseguisse mais fazer essa alternância. E aí a pessoa morria por asfixia, ela morria com uma parada cardíaca. Só que Deus não permitiu que quebrasse as pernas de Jesus, para que se cumprisse a palavra que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aleluia! O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. Então a cruz, irmãos, ela tinha dois objetivos. O primeiro objetivo, diga, prolongar o sofrimento. O objetivo era prolongar, era a pessoa ficar sofrendo, a pessoa ficar agonizando. Eu quero que você se lembre que a cruz é uma sentença de pena de morte, somente para aqueles que tivessem praticado crimes hediondos, crimes imperdoáveis. Era usada para prolongar o sofrimento do crucificado. Agora, tinha um outro objetivo da cruz. O objetivo da cruz também era causar vergonha. É por isso que existe aquela expressão, a vergonha da cruz, que nós ouvimos até dos nossos hinos. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. O objetivo da cruz também era envergonhar, porque ela era colocada numa posição que todos pudessem passar e ver. Além do percurso que a pessoa fazia carregando o madeiro, ela também era colocada num ponto de destaque para que todos na cidade pudessem olhar para lá e ver aquele que estava sendo condenado. E agora eu prego a mensagem de hoje. Só que o forte em toda essa história, em toda essa mensagem, é que enquanto eu estou aqui pregando nesse púlpito, com ar-condicionado, com os irmãos queridos aqui me ouvindo, o púlpito que Jesus pregou, sua maior mensagem, foi a cruz. Será que alguém pode glorificar a Jesus? A maior mensagem de Jesus foi pregada na cruz. Quando ele estava em destaque, é como se ele estivesse dizendo: agora eu vou pregar a maior mensagem que eu vim pregar, aleluia, o amor de Deus, aleluia, pela humanidade. Só que o forte nessa história, irmãos, é que ele não só pregou, como também pregadores, ele deixou o esboço. Ele não só pregou a mensagem, como ele deixou o esboço. Pergunte qual é o esboço. O tema da mensagem era o amor de Deus.
que ele mesmo não conseguiu explicar, ele mesmo com palavras humanas, não conseguiu explicar o amor de Deus. É isso mesmo, eu não tenho medo de pregar isso. Jesus não conseguiu explicar o amor de Deus com palavras humanas, não, a ponto dele dizer assim a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é o tal? Não tem palavras, não tem como eu te explicar isso. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está falando no Juliette de Carvalho, oh glória. Se a mensagem, o tema da mensagem era o amor de Deus, eu quero dizer o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, a profundidade, a altura, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus, o nosso Senhor. A maior mensagem foi pregada no Calvário, oh glória, oh aleluia. Será que essa igreja tem glória a Deus? A maior mensagem foi pregada naquele púlpito, e o púlpito era a cruz. Ele já não tinha nem fôlego mais, mas ainda tinha uma mensagem para pregar, e esta mensagem tem 3 tópicos. Esta mensagem tem 3 tópicos. O primeiro tópico dessa mensagem, sabe qual é? O primeiro tópico é a seguinte expressão. O primeiro tópico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro tópico do amor de Deus era: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pergunte por quê? Porque Jesus estava mostrando que o pecado separou a humanidade de Deus, aleluia, mas Ele estava lá para restaurar a comunhão, aleluia. Quando Ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Ele estava dizendo: Senhor, porque o Senhor me desamparou? Eu já entendi, é por causa dos pecados que foi imputado sobre mim. Mas porque os pecados foram imputados sobre mim, eles têm livre acesso para entrar no trono da graça. Oh glória, 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 glória. Será que tem glória nessa noite? Será que alguém aqui é grato? É grato, é grato, é grato, é grato, é grato. Oh glória. A Bíblia diz que os soldados que estavam ali aos pés da cruz, em zombaria, eles diziam assim: ele chama por Elias. Ele chama por quem? Ele chama por Elias. A Bíblia diz que quando disseram ele chama por Elias, eles pegaram uma esponja, um isopo, e ofereceram para ele vinagre. Eu já preguei aqui sobre a esponja, sobre o isopo. Aquilo para a época era um papel higiênico. Eles zombando, eles ofereceram para Jesus um isopo com vinagre. Aí os soldados diziam: ele está chamando por Eli, ele está chamando por Eli. Só que olha aqui para mim, sabe por que eles achavam que ele estava chamando por Eli? Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque o rosto dele estava desfigurado, a boca estava cortada, a força já não saía mais, a voz estava embargada. Então quando ele diz Eloi, na verdade saía assim: Eloi, Eloi, Eloi.
Aí o povo lá embaixo dizia: ele está chamando Elias. Não, ele não chama Elias, ele sabe de quem ele é filho, e ele estava chamando Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. O pecado separou-nos de Deus, mas Jesus restaurou a comunhão, e só quem é filho adore o nome do Senhor Jesus nessa noite, porque a Bíblia diz assim: e todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Só quem é filho levanta as suas mãos e glorifica, porque o Elohim está aqui, 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 e ele não te desampara, porque ele desamparou Jesus por causa dos nossos pecados. Os soldados ainda tinham coragem de zombar dele, dizer: ele está chamando por Elias. Não, é que quem olhasse para ele não havia nenhuma formosura, o seu rosto estava retalhado, mas sabia se a pele estava toda esgarçada. E quando ele diz assim: Eloí, Eloí, eles entendiam que ele estava chamando por Elias, tentando interpretar. Só que na verdade ele pregou o primeiro tópico, e o primeiro tópico é: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Eloí, menor, Eloí, lama sabachthani. Ele clamava: Eloí, Eloí, Eloí. O primeiro tópico da mensagem era: Eloí, lama sabachthani. Aleluia. Só que tinha um segundo tópico dessa mensagem. Pergunte qual? O segundo tópico era: Pai, Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O segundo tópico de Jesus, da mensagem de Jesus, com o título O Amor de Deus, era: Pai, perdoa, porque Jesus estava oferecendo o seu perdão a uma humanidade corrompida. Ele ainda teve coragem de pedir perdoar os seus ofensores, os seus malfeitores. Ele teve coragem. Agora eu quero que você entenda uma coisa: a Bíblia diz que todos zombavam. Os soldados romanos zombavam, sim ou não? Os soldados romanos, o povo zombava, e os ladrões da cruz. A Bíblia diz que também os dois, quantos? Os dois zombavam. Os dois, não era um, os dois zombavam. Só que os dois zombavam até chegar no segundo tópico. Ah, pastor, eu não acredito que é os dois que zombavam. Só registrar aí Lucas 23, aliás, Marcos 15, 32 e Mateus 27, 44. Os dois zombavam, os dois escarneciam. Só que quando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, um deles entendeu. Um deles entendeu a mensagem. Quando ele disse: perdoa eles, um deles parou de zombar. Pararam de zombar, porque ele percebeu que aquela era uma expressão de amor. Ora, quem é um homem que depois de ser chicoteado, zombado, cuspido, teria coragem de ainda liberar perdão? Quem é um homem? Me responda, por favor. Quem é o homem? Quem é o homem? Essa pessoa não era homem. Não era somente homem,
Essa pessoa era o próprio. Estava caçando meu lenço aqui, irmãos. Essa pessoa era o próprio Deus. Quando os dois ladrões que zombavam, um deles percebeu que ele ainda liberou. Eu já achei, viu? Já achei, mãe. Achei aqui, ó. Obrigado. Glória a Deus. Perceberam, irmãos, que ele ainda tinha graça de perdoar aqueles que eram imperdoáveis. Um deles disse assim: esse não é um homem comum. Esse aí precisa ter um toque divino. Aliás, ele é o próprio Deus, porque ele ainda tem graça de perdoar, ainda que seja açoitado, zombado, cuspido, ele ainda tem condições de perdoar. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que aquele ladrão, ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Olha aqui para mim, olha para mim. Aquele ladrão, o que se converteu, ele estava numa situação boa de vida ou ruim? Péssima, de execução por pena de morte, uma execução. Estava numa condição péssima. Só que aquele foi o melhor lugar que ele esteve na vida dele toda. Talvez a gente não entenda a circunstância que a gente está vivendo, e Deus está dizendo: fica tranquilo, que às vezes é no teu Calvário que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. É no teu Calvário, é nessa cruz, é nesse sofrimento, é nessa dor que você vai ter um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia. A situação daquele homem não era favorável, só que aquele foi o melhor lugar que ele foi por toda a sua vida, porque foi o lugar que ele teve o encontro com o próprio Deus. Aliás, ele estava a alguns metros do próprio Deus, o próprio Jesus. Quando ele percebeu que aquele não era qualquer pessoa, ele primeiro repreende o seu companheiro, e depois ele diz assim: ei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você entendeu? Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que estão mensalmente aqui nesse ambiente, porque o que é a ceia senão remontar o Calvário, o corpo de Cristo, o sangue de Jesus? Só que no meio existem aqueles que estão aqui como o ladrão inconverso, que ele estava diante do próprio Deus, diante do próprio Jesus, só que ainda assim ele se manteve com o seu coração endurecido. Só que tem aqueles que, como aquele que se converteu, tem a consciência de que quem devia era eu, quem merecia era eu, quem deve pagar sou eu, mas ele que pagou o preço pelos meus pecados. Eu reconheço que não sou eu, não é sobre mim, mas é sobre o que ele fez na cruz. Existem duas pessoas que se encontram no Calvário. Existe aquele que é convertido e existe aquele que é incrédulo. Só que Jesus pregou um terceiro tópico. Pergunte qual, para a gente encerrar. O terceiro tópico da mensagem de Jesus foi a seguinte expressão: está Está o quê? Está o quê? Está consumado. Às 9 horas Jesus começou o seu sofrimento. A meio-dia, estendido no leito vertical de morte, a Bíblia diz que a terra escureceu, o sol não deu sua luz, a terra tremeu, o universo demonstrou que aquele era o próprio Filho de Deus. Aliás, este foi aquele
Este foi aquele que junto com o Pai disse: haja todas as coisas. A terra decidiu se prostrar. O universo decidiu dar o seu protesto. Protestar. O que vocês estão fazendo com o nosso Criador? Você percebe que muitas vezes um ser inanimado, aliás, um ser irracional, ele é muito mais racional do que os racionais. Você entendeu? Às vezes seres que não pensam são muito mais espertos do que os que pensam. Porque a terra toda demonstrou o seu sinal, dizendo: este é o nosso Criador. Aliás, que Ele é o princípio e o fim. Ele é. Então quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas foram criadas nele, em Jesus. Ele é o princípio, Ele é o fim, e tudo que existe por intermédio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! O universo decidiu dar o seu protesto. E aí, às 3 da tarde, ele olha para os céus e diz: está consumado. E a Bíblia diz que ele entregou o seu Espírito. Aleluia. Sabe que Jesus estava dizendo? Na verdade existem vários significados para estar consumado. Existem pelo menos 7. Só que um dos significados ali era: a dívida foi paga. Espera aí, a dívida foi paga, não tem mais dívida, porque a cédula de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E aí a dívida foi paga, não tem mais dívida. Outro significado da palavra está consumado, sabe o que é? Está concluído. A missão que o Pai me incumbiu, eu fui até o final. Eu fui até o fim. A dívida foi paga. É por isso, meu irmão, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, quem é o homem, quem é o diabo para querer trazer à tona os seus pecados de outrora? Deus está dizendo hoje: você é nova criatura e a dívida foi paga. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus declarou: a dívida foi paga. Agora eu quero que você olhe para mim. A dívida foi paga. E se a dívida foi paga, aqueles 2 ladrões que estavam lá, um à direita, um à esquerda, os 2 eram malfeitores, sim ou não? Os 2 tinham praticado os crimes, sim ou não? Os 2 eram dignos de morte, sim ou não? A morte eterna, sim ou não? Sim. Só que os 2 foram condenados à morte eterna. Um deles não foi. Agora pense comigo: ele não praticou o pecado, o crime, mas ele não foi condenado. Então preste atenção no que eu estou te falando aqui agora. Ninguém será condenado pelos pecados que cometeu, se crer no Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Olha aqui para mim. É claro que crer, irmãos, aqui não é simplesmente um ato de levantar as mãos e ter fé. Não. O crer é viver uma vida de quem crê, de como alguém que crê, alguém que vive como quem crê. Aleluia. Aí observe, irmãos, que os 2 praticaram pecados, só que um deles somente foi condenado e o outro foi salvo.
Eu vou lhe dizer uma história que quem conta é Rodrigo Silva, arqueólogo, pastor. Ele diz o seguinte: que ninguém será condenado pelos pecados que comete. Por quê? Existia um homem que havia praticado um crime, e simplificando a história, ele vai preso e no outro dia ele seria condenado à pena de morte. E aí a história diz que o governador, ele se compadeceu daquele homem, escreveu uma carta de perdão para que ele fosse livre, se vestiu de pastor e foi até a prisão, até o lugar que ele estava aguardando a sentença. E quando ele chegou lá, ele disse: eu tenho algo para você, eu tenho perdão para você. Aí a história diz que aquele homem rejeitou o pastor, que era na verdade o governador. Rejeitou o pastor. E quando ele rejeitou o pastor, ele rejeitou o seu próprio perdão. Ao descobrir isso, um pouco antes de ser executado, os juízes deram para ele uma oportunidade para que ele falasse algumas palavras antes de morrer. E aí ele disse assim: eu não estou sendo condenado pelos pecados e pelas práticas pecaminosas que eu cometi. Eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o perdão. Eu rejeitei o perdão. Eu fui incrédulo. Eu não recebi o perdão. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo aqui para você? Havia dois naquela cruz. Além de Jesus, os dois poderiam ser perdoados, mas somente um reconheceu que ele estava diante daquele que poderia perdoar os seus pecados. O outro decidiu rejeitar. Sabe o que Deus está dizendo? A tua incredulidade vai te condenar. A nossa incredulidade vai nos condenar. A nossa falta de crer, a nossa falta de crer pode nos condenar ao inferno. Porque não pense você que você é salvo e vai participar da ceia porque não cometeu pecado. Não, você é como o ladrão que cometeu o pecado. Eu sou como o ladrão que cometeu os delitos. Só que tem uma coisa, ele disse: a dívida está paga. Então é por isso que o véu foi rasgado e já não havia mais separação. Agora eu posso entrar no trono da graça e dizer: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi. Aleluia. Até porque eu sou pecador e eu cometo pecados diariamente. Você quer ver uma coisa? Tem pecados que a gente nem sabe que cometeu. Isso está na Bíblia? É. O salmista, quando ora, lá no Salmos 19:12, ele vai dizer assim para o Senhor: Senhor, absolve-me, perdoe-me, absolve-me daqueles pecados que eu desconheço, que eu nem sei que eu cometi, mas eu cometi. Então, Senhor, me perdoe. Agora eu vou perguntar: você está diante da mesa do Senhor porque não cometeu pecado? Você recebeu salvação porque não cometeu pecado? Pelo contrário, Jesus morreu porque você é um pecador e que precisa da graça para alcançar a eternidade. Aleluia! Para alcançar a eternidade. Nós somos pecadores. E para terminar, quando aquele homem entendeu que ele estava diante do próprio Deus, ele repreende o seu amigo e diz para o Senhor: Pai, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. A resposta de Jesus foi muito objetiva, e ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus poderia dizer para ele: hoje mesmo estarás no paraíso. Só que Jesus disse: hoje mesmo estarás, porque ninguém chega ao paraíso se não chegar em Cristo.
porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: hoje estarás comigo. Por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque se você não estiver em Cristo, esquece paraíso. Porque quem chegou em Cristo já chegou. Eu fico olhando os crentes e é bonito isso, mas a gente tem que entender o que a gente faz. Dizendo: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu quero ir com Cristo, porque onde Cristo está é o céu, porque Ele é o próprio paraíso. Eu quero chegar em Cristo, e eu vou lhe dizer uma coisa: eu já cheguei. Aleluia. Me prove na Bíblia alguém bom de Bíblia que a maior recompensa para o crente salvo é o céu. A maior recompensa para o crente em Cristo é o próprio Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Sabe como Ele termina a frase? Não é ninguém vai, é ninguém vem. Espera aí, ninguém vem. Porque se você chegou em mim, eu e o Pai somos a mesma coisa. Então se você chegou em mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só aqueles que foram os malfeitores perdoados e que receberam e que estão dizendo nas suas orações diárias: lembra-te de mim, 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 lembra-te de mim. Lembra, declare nessa noite: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Jesus declara: hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O melhor lugar na vida daquele irmão, ele é um irmão, e quem olhasse para aquela cena, e se a Bíblia não relatasse essa história, esse contexto, todos nós diríamos que os dois tinham sido condenados à morte eterna. Só que mesmo na morte, no último momento, na última oportunidade, o Senhor Jesus se lembrou daquele homem. Aleluia. E aí a Bíblia registrou, sabe o que é isso? É porque a graça é multiforme, ela alcança oh glória, sabe o que é graça multiforme? É que às vezes eu sou muito pecador, Jesus tem graça para você. É que às vezes eu cometo pouco pecado, mas eu tenho umas falhas, Jesus tem graça para você. É que às vezes eu sou muito vacilão, Jesus tem graça. A graça é multiforme, é do teu formato, é do teu tamanho, é do jeito que você precisa. Aleluia. Dá um mi maior. Aleluia. Mesmo na morte lembrou-se. Dó maior, dó maior, dó maior. Mesmo na morte lembrou-se de quem? De um ladrão, só piano, que ao seu lado estava, e com ternura, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Olha que Deus está falando para essa igreja: se isso não for amor. Cante, Juliette de Carvalho, cante, oh glória. O oceano secou. Cante, igreja. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais.
isso não for amor, se isso não for amor, oh glória, o céu não é real, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, declare nessa noite. Se isso não for amor, mais uma vez, se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Nos coloquemos em pé, igreja. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Aleluia, aleluia. Quantos sentem o amor de Deus aqui? O céu não é real, tudo perde o valor. Aleluia, glória a Deus. Se isso não for amor, Aleluia. Quantos podem ser gratos ao Senhor nessa noite?